Bom, vamos lá, vou gravar o vídeo para vocês aqui então, mostrando como que vocês vão fazer a peça desde o zero, né? A gente vai fazer a modelagem, colocar as cotas, muita gente ainda tem dificuldade, né, com isso, né? Então eu vou fazer o desenho da peça, deixa eu colocar a pecinha para vocês. A peça é essa daqui, tá? Então a gente vai modelar ela no 3D, vou colocar as cotas no 3D, depois eu vou passar para o 2D, colocar a folha, para que vocês possam fazer o desenho, tá bom? Então a ideia é fazer o mesmo processo que vocês vão fazer na prova, certo? Então tem cotas inclinadas, tem furo cego, tem furo passante, tá? Importante sempre interpretar o desenho, todas as cotas estão no desenho, né? Então olha com tranquilidade aí, vai de boa para fazer a prova, é super tranquilo, tá? Então vamos lá. Então primeira coisa, vamos ver o que nós temos aqui. Sempre quando nós formos começar uma peça, eu tenho que começar pelas cotas totais, certo? Então vamos lá. Vou lá em arquivo, né? Novo, como eu falei, é só a versão do software, os nomes que mudam, né? Os caminhos são os mesmos. E vou dar um OK. Legal, então vou fazer uma pecinha. Primeiro passo é ver as cotas totais. Deixa eu voltar a minha tela aqui de cima. Então, cota total, 80 de altura por 80 de largura, no meu caso aqui, por 19 de profundidade, certo? 80 por 19. Então, vou fazer um quadrado, assim como vocês fazem lá na oficina. Aqui já tem um porém, né? Eu tenho que pensar o plano que eu vou escolher. Olha como está a minha peça. A minha peça está alinhada aqui, ó, nesse sentido. Então, eu tenho aqui, ó, a linha e ela está aqui, ó, na vertical. Então, ela está aqui também, ó. Então, eu tenho que escolher esse plano. Se eu escolher esse plano, ela vai estar de forma diferente. Então, eu vou escolher este plano aqui, ó. Eu vou clicar nesse plano, já veio para mim, ó. Então aqui eu tenho os dois eixos, tá vendo? Vertical e horizontal. Aí eu vou, a partir do momento que eu tenho esses dois eixos aqui, eu consigo fazer o desenho. Então eu vou vir aqui, escolher a ferramenta na aba de esboço, né? Ó. No meu caso eu vou começar por um quadrado. Então vou começar um quadrado, eu acho mais fácil. Podia começar com a linha? Podia também, sem problemas, tá? Fiz o quadradinho aqui, legal. Essas linhas aqui não servem para nada, apenas orientação. Importante sempre começar na origem, né? Deixa eu voltar de novo aqui para vocês, né? Para vocês não esquecerem. Então, vou escolher o plano, né? Novamente, né? Colocar aqui em perspectiva. Vamos voltar aqui. O plano é esse daqui que nós tínhamos escolhido, né? Vou lá na aba de esboço e vou escolher aqui o retângulo. Beleza? Aí eu tenho que vir na origem, é o primeiro ponto, ó. Então, clica na origem e puxa, certo? Para mim fazer o quadrado aqui. Se fosse a linha, eu clico na linha, vou fazendo o quadrado, passo a passo. Eu preferi usar o quadrado, como eu falei. Altura, 80 de altura. Então, vou em dimensão inteligente, na aba de esboço. Clico na linha, puxo, coloco a cota, 80. Clico na outra linha, puxo. Posso puxar para cima ou para baixo? Tanto faz, não tem problema. Isso não vai aparecer no desenho 2D, né? Aqui é apenas para vocês se orientarem. Tá vendo que ficou tudo preto, né? Ficou preto, legal. Consigo finalizar o desenho. Como que eu faço? Clico aqui, ó. O de vocês, na versão de vocês, aparece um lápis aqui do lado direito, ó. No meu não aparece, no meu aparece só uma setinha. Novamente, é só a versão, tá? Cliquei lá, beleza. Aí ele vai vir aqui para a gente fazer o ressalto base extrudado. Então, nesse esboço aqui, ele vai fazer o ressalto base extrudado. Ressalto base extrudado. Qual que é a largura? 19, a espessura, né? Desculpa. Espessura de 19. Quero para o outro lado. Tudo bem, só inverter aqui, ó. Aqui eu inverto o lado, ó. Certo? A hora que eu clico com o meu mouse aqui, ó. Inverto o lado. Beleza, 19. Certo. Depois que eu fiz essa parte do 19, eu vou colocar aqui em perspectiva, né? Então, clico aqui nas vistas, ó. Coloco ele em perspectiva para enxergar. Ficou certo? Ficou, tá na posição que eu quero, então tá igualzinho aqui. Beleza, vamos fazer agora o furo, tá? Então eu tenho um furo cego e um furo passante. Então os dois têm o diâmetro de 10. Vamos lá então. Então vou fazer o furo cego, eu quero desenhar na onde? Eu quero desenhar aqui, quero desenhar aqui. O furo está na face, né? Está nessa face. Então vou clicar na face. Vou direto lá em corte extrudado, tá? No passo anterior, vocês viram que eu fiz primeiro o esboço, né? Escolhi o plano.
Depois eu fui lá e fiz o 3D. Posso também fazer nesse formato, se vocês quiserem, não tem problema. Já clica aqui e vem no corte extrudado. Importante, né? Muita gente vem e está tentando adicionar material. Você não vai conseguir fazer o furo aqui. Você tem que ir no corte extrudado para tirar material. Aqui eu adiciono material, tá? Então vou no corte extrudado, com o plano selecionado. Para facilitar, muita gente está tendo dúvida na hora de desenhar. Poxa, professor, eu quero desenhar aqui, mas o software está colocando em outro lugar. Se você clicou no lugar errado, o software não vai mostrar para você e não vai deixar você desenhar. Então, para facilitar a sua vida, você vem aqui, ó, na orientação das vistas, e você clica nesse cara aqui, ó, setinha, que significa normal para. Quando você clica aqui, o software mostra para você onde você está desenhando. Ele joga na sua face, assim, ó, pá, aqui que você está desenhando. Se eu estivesse desenhando em lugar errado, ele ia jogar aqui. Aí eu falo, poxa, não é aqui que eu quero desenhar. Mesmo assim, ainda estou com dúvida. Aí você vai ter que olhar aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, que eu tenho uma setinha, ó. Essa setinha, ela mostra onde eu estou desenhando. Sempre tem que aparecer duas linhas. Se estiver aparecendo só uma linha, ó, igual está aqui, significa que eu estou desenhando no lugar errado. Então tem que aparecer sempre duas setinhas para que eu possa fazer esse desenho, tá? Beleza? Vamos lá. Vou fazer o corte então. Então tem dois furos, né? Um furo aqui e outro furo aqui. Aí acontece muitos erros, né? Pessoal, tem que fazer dois furos de 10 milímetros. Só que repare que aqui, ó, eu tenho um furo com profundidade e um furo que não tem profundidade. Quando não tem profundidade, é passante. A gente falou isso várias vezes para vocês, né? Então eu tenho que ver apenas o furo que é passante primeiro, depois eu faço com a profundidade. Então vou tirar esse cara fora. Dá para fazer junto? Dá, mas vocês estão com dificuldade, faz só passo a passo, né? Tá aprendendo, né? É mais fácil, né? Do que você fazer aí tudo de uma vez só. Então faz o primeiro furo com a medida de 10. Aí nós temos outro porém, né? Os furos, eles precisam ter pelo menos não, eles precisam, na verdade, ter três cotas, né? Os furos passantes. Eu tenho que ter o diâmetro para escolher a broca, tenho que ter a altura. Vamos ver quanto que é a altura lá, 45, né? Aqui no meu desenho. Tem que ter a altura. Tem que ter a distância até o centro do furo, né? Quanto que é o valor aqui? É 10, né? Então, clico aqui, 10. Legal, ficou preto, ó. Então, quando eu for fazer esse furo, eu escolhi a broca de 10. Estou parado na origem. Vou andar 46 para cima e 10 para a direita. E eu desço com a broca e atravesso e faço o furo. Legal? Eu gosto de colocar em perspectiva aqui para fazer o furo, para ver se ele vai ficar mesmo passante. Não precisa. Validei aqui no meu lápis do lado direito. Ele vai para a tela do corte. Aqui, ou ele é cego ou ele é passante. O de vocês vai estar escrito cego ou passante. O meu está em inglês. Então vou colocar aqui passante. Ele vai atravessar. Clico no verdinho aqui. Eu vou validar. E já fez o meu primeiro furo. Legal? Vou para o outro agora que eu preciso fazer, que ele é um furo cego. Certo? Essa peça é uma peça simétrica, ou seja, os dois lados aqui são iguais, só os furos que são diferentes. Então as medidas são as mesmas, tá? Vou fazer o furo aqui do outro lado. Escolhi a face, vou em corte extrudado, escolho o círculo, desenho o círculo, coloco de frente para mim aqui para ver se está dando certo. Legal. Vou posicionar mais ou menos o meu círculo aqui. O diâmetro é o mesmo, é 10, né? Então cliquei no diâmetro. 10. Olha lá, de novo. Vou lá em dimensão inteligente. Clico na linha do círculo. Ó. Puxo. 10. Beleza. Cota de altura. 45. Cota de distância. 10. Ficou preto. Valida. Aí eu vou para a profundidade, né? Vou colocar em perspectiva de novo lá, né? Dar uma inclinada. Ó. Tá vendo como está o furo? Ó? Então aqui a profundidade dele é de 10. Se a minha peça tem 19, então ele vai estar quase atravessando. Então eu vou vir aqui, ó. Agora eu vou deixar ele aqui, ó. Ao invés de deixar passante, eu quero ele cego. Então eu vou clicar em blind. E vou colocar aqui, blind no meu, no caso de vocês é cego. E vou colocar a medida de 10. Olha o que vai acontecer lá. Ele vai mostrar para mim que o furo já está diferente, ó. Então ficou um furo cego. E clico em validar aqui no canto. Ó. Legal. Olha lá. Então um eu enxergo o outro lado, o outro não.
certo? Um furo cego e um furo passante. Beleza, fiz o furo, fiz o outro furo. Agora eu posso seguir para qualquer outra parte da minha peça, né? Então, eu tenho as opções, né? Assim como a gente está fazendo furo, né? É o passo a passo lá da oficina, quando vocês estão trabalhando com o professor lá na oficina, né? Tem que começar a peça. Então, vou fazer os furos, vou fazer o corte, vou passar a fresa, vou fazer a inclinação, né? Então, é a mesma coisa. Peguei uma chapa inteira, preciso cortar lá, quero cortar no maçarico, quero cortar na serra, quero cortar na fresa. O que você vai fazer? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou cortar esse pedaço embaixo primeiro. Poderia começar por cima? Pode também. Eu vou começar aqui por baixo, tá? O importante é você chegar no resultado final, certo? Pensar nos processos lá que vai ter na oficina para facilitar a sua vida, né? Então, vou desenhar aqui, né? Mesma coisa, né? Escolhi o corte extrudado lá, escolhi as ferramentas na aba de esboço aqui, cliquei. Vou fazer agora aqui um pedacinho do meu quadrado. Então, vou pegar a medida aqui de 30, ó. A altura ela é 30. Que eu tenho aqui. Tenho também aqui as outras medidas, ó. Então repare que aqui, ó, eu tenho que interpretar o desenho, né? Eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Eu migrei aqui pro Paint para mostrar a parte que eu estou fazendo para vocês aqui, para poder rabiscar aqui, né? Como não tem uma lousa, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou desenhar aqui, ó. Deixa eu pegar o lápis, mais fácil. Eu vou desenhar aqui esse pedaço aqui, ó. Eu vou tirar essa faixa aqui, certo? Então eu não tenho essas medidas aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho 15, tenho 25, tenho outro 15, né? Então tem que fazer continhas aqui, né? Então, o que é mais fácil? Eu fazer o desenho de cima primeiro ou o desenho de baixo? O que vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazer esse perfil aqui primeiro, tá? Que é o que eu vou tirar. Eu vou entrar com a fresa aqui e vou tirar esse pedaço. E depois que eu tenho esse caminho, eu só alinho esse pedacinho aqui, tá? Simulando novamente a oficina lá. Vamos lá. Então aqui eu já coloquei a altura de 15, de 30, desculpa. Agora eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho a cota de 25. Então a minha distância aqui é 25. Coloquei aqui 25. A peça é simétrica, né? Então do outro lado também é 25, né? Então vou vir aqui com 25. Olha lá o que aconteceu. Então tá vendo que as cotas elas estão aí, né? Eu preciso apenas interpretar o desenho, depende de como eu vou fazer. O pessoal se perde quando? Quando vai fazer o processo inteiro, né? Ah, eu quero fazer esse rasgo de uma vez. Não precisa fazer isso, faz por partes, né? Senão você está aprendendo, vai ser mais difícil, você vai ter uma chance maior de errar, né? Então começa um pedaço, faz o outro, tirando. O importante é chegar no resultado final. Como você vai fazer é indiferente, tá? Legal, fiz isso. Vou colocar inclinado aqui. Vou validar, né, para sair lá no corte extrudado. E vou colocar ele como passante de novo, né? Então, os processos são os mesmos, né? Eu não vou ficar repetindo várias vezes aqui, tá? Legal, olha lá o que aconteceu. Já ficou um pedacinho aqui. Agora eu tenho que tirar quem? Agora eu tenho que tirar esse pedacinho aqui. Eles são iguais. Eu vou tirar de uma vez só. Novamente, se você quiser tirar por partes, fica à vontade, tá? Vou clicar na face, vou lá em corte extrudado, vou escolher meu quadrado, vou colocar de frente para mim aqui e vou puxar um quadrado para desenhar aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, eu peguei como referência já a quina, ó. Então quando eu aproximo aqui, ó, eu pego uma referência já mais fácil para me desenhar, ó. Aproximo e clico aqui, ó, certo? Vou dar um zoom para ficar mais próximo para mim aqui. A altura aqui é de 15, né? Que eu quero. Então vou clicar aqui como 15, que é a distância aqui. 15. Aqui também é 15. Poderia usar outras ferramentas para facilitar a minha vida? Poderia, mas vou colocar cotas em todas aqui, tá? Colinear, paralelo, igual. Eu vou colocar essas cotas aqui para facilitar só. Aí eu tenho a distância aqui de 15 também, ó, no canto. Então vou colocar aqui, daqui para cá, 15. E daqui mais 15. Beleza. Olha lá, já deu o formato da figura, né, que eu espero lá, né? Eu clico em validar. A hora que eu fiz isso, o software vai para o 3D. Eu quero o passante, né? E valido.
Já ficou mais próximo do meu formato, olha lá o que aconteceu, ó, certo? Beleza, agora eu vou para a parte de cima. A parte de cima são as linhas inclinadas, né? Então vou clicar aqui na face novamente, corte extrudado, vou colocar de frente para mim, vou desenhar agora aqui um perfil inclinado, né? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho que interpretar novamente o desenho. Ó. De um lado eu tenho 60, do outro lado eu tenho 15, as cotas estão todas elas aqui. Então vou desenhar o perfil, tem que desenhar o que eu quero tirar de material. Aqui, inclinado, certo? O pessoal erra aqui também. Tá vendo? Aqui não tem linha desenhada, não tem linha azul. Aqui eu também não tenho. Então eu preciso fechar o perfil. Se eu não fizer isso, o software pode gerar um erro. Algumas vezes ele aceita, outras não, né? Então é importante desenhar o perfil. Olha lá, ó. Agora eu tenho linhas aqui, por mais que elas estejam pretas, elas estão desenhadas, certo? Então aqui eu tenho 15 embaixo. 15. E aqui em cima eu tenho um ângulo de 60 graus. Vou clicar aqui e clicar na linha inclinada. Ó. Repara que, de novo, ó, como que eu coloco a linha inclinada? Clico na dimensão inteligente, clico na linha reta e na linha que forma o ângulo. Então o ângulo é formado aqui, ó, entre essas duas linhas, ó, certo? A linha de baixo e a linha de cima. Se eu puxar o mouse para dentro, ele vai dar um ângulo. Se eu puxar para fora, ele vai dar outro ângulo. Se eu puxar para baixo, ele vai dar outro ângulo. Para a direita, outro. Eu quero o ângulo igual está na imagem. Ó. O ângulo está para dentro, tá vendo? Ó? 60. Então eu quero o ângulo de 60 aqui. Ó. Então, clico para dentro e puxo 60 graus. Aqui dentro, eu tenho qual ângulo aqui? Eu tenho 120, né? Porque qual que é a ideia do triângulo retângulo? Lembra lá que a Michelle explicou para vocês, matemática, né? O triângulo tem que formar 180 graus aqui. Então, se eu somar 120 com 60, vai dar 180, né? Então, se eu colocasse 120 ou se eu colocasse 60, os dois dariam certo, tá bom? Então, a gosto do cliente, tá? O importante é chegar no resultado final. Eu coloquei o 60 para facilitar na compreensão da imagem, tá? Legal. Ainda assim, ficou uma linha aqui que está faltando medida, né? Ó. Por quê? Eu tenho aqui o 15, que está aqui, tenho o ângulo de 60, e eu tenho que ter uma altura, né? Que é esse pedaço aqui. Olha como se mexe aqui, ó. Se eu puxar, ela se mexe aqui, né? Nesse sentido. Então eu tenho que fechar a medida desse cara aqui, certo? Só que eu não tenho essa cota aqui, né? Mas eu tenho as outras, ó, 80 e o 55. Lembra que a gente falou na aula que tem que ter um espaço para absorver tolerância, né? Legal, professor, como que eu faço isso? Eu clico na linha aqui, vou colocar a medida. Então eu tenho 80 e tenho 55. Vou colocar aqui 80 menos 55. O software já faz a continha aqui. Ah, não quero fazer, quero fazer na calculadora. Tudo bem, vai dar o mesmo resultado. Tá? 80 menos 55 e ele vai dar o valor para mim aqui, ó, 25. Joia? Beleza, validei aqui. Ele vai ser um furo, um rasgo passante, né? Olha lá o que acontece. Legal. Consegui já fazer esse primeiro pedaço aqui, beleza? Eu vou reaproveitar ele aqui. Vou vir aqui no corte. Vou dar um espelhar, né? Vocês podem fazer de outro jeito, tá? Só para que eu possa conseguir ganhar tempo aqui. E vou fazer ele para o outro lado lá, tá? Isso vocês não viram lá, mas não tem problema. Podem fazer passo a passo também, não tem problema. Aí a partir disso vocês conseguem fazer as duas medidas lá, tá? Espelhei aqui, beleza, fechei a pecinha, certo? Finalizamos ela aqui, joia? Feito isso, tenho que salvar a peça, né? Então, vou salvar essa peça. Então, vou Save As. Ou eu posso vir aqui no arquivo do SolidWorks, arquivo, salvar ou salvar como, né? No meu caso, vou dar um salvar como para vocês verem como faz. Salvar como. Vou no lugar que eu quero salvar, escrevo o nome aqui e clico em salvar. Tá? A minha já está salva aqui. Beleza, feito isso, agora a gente vai para a parte do 2D, né? Então, para o 2D, eu vou lá em Arquivo, Novo,
Aí eu preciso escolher 2D, né? Desenho de detalhamento. E clico em OK. Vou clicar para fazer a nossa peça aqui. Ele vai abrir o desenho 2D. Agora aqui a gente precisa colocar as peças. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que abrir lá as apresentações, né, e colocar a peça aqui no desenho. Então eu vou lá em Exibir, Vista Projetada, vou escolher a minha peça. Então a minha já está aberta aqui, né? Senão eu teria que procurar e escolher a peça para abrir aqui. Legal, ela veio para mim aqui. Só que eu não enxergo nada, né? Então eu tenho que configurar esse cara aqui do lado esquerdo primeiro. Então eu venho aqui e clico, primeira coisa, eu vou clicar em visualizar aqui, ó. Aí eu já consigo enxergar alguma coisa da minha peça aqui, tá? Vamos lá. Vou escolher as vistas. Eu quero essa daqui primeiro. Ah, eu quero fazer por essa daqui, professor. Quero fazer por essa. Você que escolhe. Não tem uma regra, tá? Ó, aqui eu tô com a olho, só tem um lado só, né? Eu quero enxergar os dois furos, né? Ó, então aqui. Então um lado enxerga a vista posterior da peça e o outro enxerga a vista frontal, tá? Eu quero a vista que está aparecendo os dois. Legal. Cliquei na primeiro lá e vou escolher essa vista, tá? Não clica ainda na folha, né? Aí eu vou vir aqui, um pouco mais para baixo, e vou escolher aqui, tá vendo os quadrados aqui? Vou escolher o tracejado, ó. Eu quero enxergar essa vista com os tracejados automáticos já, né? A escala tá legal para mim, por enquanto 1,5 aqui, tudo bem. A partir do momento que eu configurei a vista principal, que é a vista pai, né? Eu consigo colocar as outras vistas aqui. Cliquei na vista principal. Agora sim eu clico aqui na minha tela. Cliquei e vai aparecer para mim a primeira vista. A partir disso eu puxo a outra vista. Vista lateral e vista inferior. E vou colocar também uma perspectiva aqui para ajudar, ó. Certo? Beleza. Vou posicionar as vistas aqui. Essas vistas aqui são suficientes? Parece que sim. Então, vou manter essas vistas aqui por enquanto. Tá? Aí agora eu tenho que colocar as cotas. Vou colocar as cotas então no meu desenho. Dimensão inteligente na aba de anotações. Vou começar pela vista principal. Procura distribuir as cotas aí, né? Então, a primeira cota que eu vou colocar aqui são as cotas totais, né? Se eu tenho a vista lateral, não faz sentido eu colocar a cota aqui na vista frontal, né? Então, vou colocar nesse cara aqui já, ó. Vou pegar daqui de cima até aqui embaixo. Opa, deixa eu apagar ela. Clico na linha de baixo até a linha de cima e vou puxar a cota. 80. Mesma coisa na espessura, né? Se eu já tenho essa vista aí, eu vou colocar a espessura lá também, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho mais para o lado aqui. Vou colocar a espessura aqui também, beleza? Legal. Agora, eu preciso de mais uma cota, né? Então eu tenho o 19, o 80 eu preciso da largura, né? A total eu tenho que colocar para cá, né? Então vou colocar a total aqui, ó. Certo? Legal. Então tenho cotas totais, agora eu vou para os furos. Então, cota de furação, eu preciso saber a altura, né? Então eu vou clicar onde começa o furo, até lá em cima. Então eu tenho 45. Eu tenho que colocar uma cota daqui até aqui, para que o cara possa saber, né, a medida aqui do furo, né? Beleza? E preciso saber os diâmetros dos furos, né? Então vou colocar o diâmetro do meu furo aqui, ó. Então o diâmetro de 10 aqui, ó. O meu está com um erro aqui no software, eu vou tirar esse negócio aqui, para não ficar uma cota gigantesca aqui. Tá? 10, beleza. Mesma coisa do outro lado, né? Vou clicar aqui. Opa. Posso clicar no círculo e puxar aqui. Ou eu posso simplesmente clicar na linha de centro e cotar aqui. É o que vocês acharem melhor, certo? Vou dar uma ajustada aqui para ele ficar dentro da folha, né? Para não ficar fora. Certo? A minha peça é uma peça simétrica, né? Os dois lados são iguais. Porém, os furos são diferentes, né? Então, os furos não são simétricos, né? A peça como um todo ela é simétrica. Apenas os furos que têm uma diferença na profundidade, tá? Poderia também fazer uma linha de centro aqui no meio e deixar ela simétrica, tá? Mas vou considerar aqui que ela precisa desses detalhes para vocês entenderem aí, tá bom? Beleza. Vou puxar essa cota para cá, para ficar um pouco melhor aqui no desenho.
Agora eu vou colocar o ângulo lá, ó. Então vou lá em dimensão inteligente, vou pegar a linha reta e a linha inclinada que forma o ângulo, ó. Mesma coisa do 3D, ó. Se eu puxar aqui o 120, se eu colocar para dentro ele vai aparecer o 60, depende da posição que eu colocar, ó. 45, 60, certo? Eu vou colocar ele aqui dentro para ficar igualzinho estava lá no outro. Ou melhor, vamos colocar aqui fora, 120, para ficar um pouco diferente. 120, certo? Deixa eu puxar esse cara um pouco mais para cá. Jogar esse 45 um pouquinho mais para cá. E vou jogar esse 10 mais para dentro aqui, ó. Tá. Para a gente conseguir ficar com uma visualização melhor da peça. Legal. 120. Aí eu preciso ter a medida aqui do nosso ângulo, né? Então, para fazer o ângulo eu posso ou cotar aqui a lateral, ou eu posso cotar aqui em cima. Então, eu vou cotar aqui em cima, uma das coisas. 21. Vou colocar aqui uma cota arredondada, de vocês já tá, o meu não tava. E vou colocar mais uma cota, ó, que é esse espaço aqui, ó, quanto eu tenho aqui. Tá bom? 15. Beleza. Ficou ruim o 120? Poxa, ficou ruim. Vamos trocar então. Vou apagar esse 120 aqui e vou jogar a cota do 60 para dentro aqui, ó. Que, como eu falei, é a mesma coisa, né? Legal. Beleza. Agora eu vou vir aqui e colocar mais uma cota que está faltando, né? Que é essa cota aqui de altura aqui, né? Olha o que eu fiz. Eu cliquei direto na linha, né? Se eu fizer isso e clicar aqui, dá a mesma coisa, 55. Ou eu posso vir aqui e clicar direto nessa linha aqui, ó, 55. Tá ficando para fora, eu vou puxar ela mais para dentro. Tá vendo que eu vou ajustando o desenho conforme a minha necessidade das minhas cotas vão aparecendo, né? Não precisa necessariamente já ir colocando tudo e pensar ali, ó. Por enquanto, eu acho que tá bom nessa vista, né? De cota. Vamos ver agora o que eu tenho aqui. Essa vista de baixo, será que ela serve para alguma coisa para mim? Acho que ela não serve para nada, né? Então, vou tirar essa vista fora aqui, ó. Agora eu vou fazer um corte para baixo, para mostrar o furo, né? O furo ele é cego, né? Eu não consigo cotar aqui, ó, nessa vista. Então, vou fazer um furo. Furo cego aqui, ó. Cliquei lá, de novo. Vou lá na aba de anotações, de layout, corte. Escolha aqui, ó, vertical ou horizontal. Eu quero horizontal, ó. Vou posicionar ele bem no centro do furo, ó. Tá vendo que eu posiciono o lápis aqui no centro do furo, ó. Então eu quero aqui, ó, no centro, para não pegar na metade nem para cima. Eu quero no centro. Então eu cliquei, legal. Vou diminuir o zoom para enxergar. Valido e vou puxar o corte para onde eu quero. Eu quero ele para baixo, ó. Olha o que acontece lá. Então ele já mostra para mim o corte lá, ó. Vamos ver como que ficou aqui, ó. Aqui eu consigo enxergar, ó. Então isso aqui é uma seção ou é um corte? Eu quero que seja um corte, então vou fazer o ajuste aqui que é o corte. Só dá 2 cliques lá, né? E vou cotar a profundidade do furo, ó. Então o furo tem a profundidade aqui, ó. Vou tirar esse negócio que está zoado no meio aqui. Beleza? Ficou com a profundidade de 10. Todo furo tem linha de centro, então eu vou vir aqui na aba de anotações e vou escolher linha de centro. Centerline no meu. Clico na linha da esquerda, clico na linha da direita, vai fazer um furo. Clico na linha da direita, na linha da esquerda, ele faz o centro aqui, certo? Beleza. Vou tirar essa cota fora daqui, ó. E vou distribuir ela para baixo, para liberar o meu desenho lá, espaço, ó. Ficou melhor aqui embaixo, para mim poder utilizar essa vista, né? Já tem bastante coisa aqui mesmo, né? Então eu vou colocar ela lá embaixo. Beleza, vamos ver agora o que mais que eu posso remanejar. Essa medida de 10 aqui eu também vou remanejar ela, ó. Vou jogar lá para baixo. Eu vou vir aqui em dimensão, clico na linha de centro, clico na lateral e coloco a cota de 10. Mesma coisa do outro lado, clico na linha, para outra linha, coloco a medida de 10 aqui. E vou tirar eles de lá de cima. Vou ajustando as cotas no desenho, né? Conforme eu for criando outras vistas, né? Então aqui ficou melhor as vistas, as cotas nessa posição do que lá em cima. Já distribuí, equilibrei lá. Essa cota de 19 aqui eu vou tirar fora daqui e vou jogar para cá, que é a mesma, né? Para mim aproveitar essa vista aqui, ó, de 19.
vendo que conforme eu vou fazendo o desenho, né, eu vou ajustando, né, as necessidades, tá? É o que eu falei, depende muito de vocês. Como o seu coração mandar é para você fazer, né? Se você acha que o seu desenho está bom nesse formato, tudo bem. Aí agora, repare que o que aconteceu, a hora que eu tirei as cotas, essa vista lateral direita aqui ó, não foi interessante para mim, né? Porque não serve para nada, só tem uma cota, né? Eu vou tirar ela fora. E coloco essa cota de 80 que estava lá, aqui ó, em cima. Vou clicar ela aqui e vou distribuir para cá. Ó. Vou puxar meu desenho mais para cá, ganho aquele espaço ali e a cota fica ali tudo organizada nesse lado aqui, ó. Ficou melhor. Tá? Então, primeiro momento as 3 vistas eram suficientes, depois eu já eliminei. Ó. Então apenas uma vista para mim já foi suficiente para fazer o desenho aqui. Né? Ó. E a outra foi apenas um corte. Tá? No corte eu já mostro a espessura, né? Foi suficiente. Vou jogar um pouco mais para cima aqui para ganhar mais espaço. Agora eu preciso desses detalhes aqui. Ó. Vou vir aqui, né? Preciso saber o quanto que eu tenho de largura. Aqui, no caso 30, né? Preciso saber o quanto eu tenho nessa altura aqui, ó. Vou puxar para fora. E preciso saber o que mais aqui. Tem essa largura, como que eu vou chegar aqui, né? Esse espaço, né? Lembra que a ferramenta tem que andar daqui até aqui. Então tem que calcular, né? Então vou colocar aqui, ó, 25. Beleza. Vamos ver se aqui, ó, aqui eu tenho a outra cota, já está aqui embaixo. Deixa eu puxar mais próximo. Como a outra cota já está ali embaixo também, então já tenho a conta total, né? Já consigo fechar aqui, né? Então 80 menos 30 menos 25 sobra aqui, né? Então tem um espaço para absorver tolerância já aqui também. Aqui eu tenho 30, falta mais uma cota para conseguir fazer isso, né? Porque a minha fresa está parada aqui, ela vai andar 30 para dentro e vai andar quanto para cá? Então eu preciso dessa segunda medida aqui, ó. Que é esse espaço aqui, ó, de 10. Beleza. Andou 10 para cá, andou 10 para lá, né? Então aqui sim ela é simétrica, né? Então eu vou colocar uma linha de simetria, que é igualzinha à linha de centro. Vou na aba de anotação, linha de centro, na linha da esquerda, linha da direita, e vou falar que essa peça é simétrica aqui no meio. Então a hora que eu faço isso, esse lado direito ele entende que o lado esquerdo é igual. Então o 10 se replica para lá, tá? Então não preciso cotar novamente 10 aqui, tá? Para esse furo, tá? Os círculos, os furos, né? Eles são de formas diferentes. Esse rebaixo aqui não, tá? Aqui ele é igual, beleza? Então 10 aqui, entendo que é 10 aqui. 25 aqui, 25 lá. 30 de altura, faltou somente mais uma cota de altura aqui, né? Que no caso seria esse pedacinho aqui, ó. De 15. E vou jogar ele lá para fora também, ó. Então aqui eu puxo esses caras para eles não ficarem sobrepostos, tá vendo? Isso daqui não é legal, ó. Então puxa as cotas, ó. Puxei para fora. Joguei para cá também. Ficou melhor, ó. Agora eu consigo enxergar as cotas de uma forma bem bacana aí para que eu possa fazer o desenho. Então eu tenho 25, 25, 30. A largura, consegui subir aqui. 30 menos 15 eu consigo fazer esse corte. Chego até o fundo. Ando 10 para cá. Volto mais 10, volto mais 30, ando 10 para lá. Faço esse rasgo inteiro. Legal. Então esse é o raciocínio. Com as cotas eu consigo fazer todos os detalhes. Furação. Consigo pegar a broca de 10. Ando 45 para cima. Aqui embaixo eu tenho a medida de 10, então puxo para a esquerda, aprofundo 10, faço o primeiro furo. Vou para o outro lado. Do outro lado eu tenho a medida de 10, subo 45, broca passante, atravesso, faço o furo. Beleza, então os furos estão ok também. Então consigo fazer esse pedaço, consigo fazer os furos. Agora vamos para a parte de cima para fazer o ângulo. O cara vai fazer o ângulo, inclinou a ferramenta dele, 60 graus lá, para fazer esse cara aqui. Ele vai ter que tirar todo esse pedaço aqui, permanecendo 15. Ele vai usar isso como referência para fazer a medição. E vai fazer o ângulo lá. Quanto que ele vai andar aqui em cima? Eu tenho 80 menos 55. Tem que permanecer o 21 aqui, que é importante. Então, ele consegue usar essas ferramentas aqui para fazer o ângulo também. Então, fechou aqui também. Legal. Todas as cotas estão no desenho, 2 vistas. Aqui ainda tem a perspectiva para estar ajudando. Embaixo, vou só arrumar aqui para ficar mais bonitinho.
Vou aproveitar, eu tenho que colocar o nome da vista, né? Então eu vou clicar aqui no corte, vou dar um Ctrl C aqui em cima, ou eu posso vir aqui na anotar, na letra A, clicar aqui e gerar um nome. Dando 2 cliques aqui eu edito, né? Então aqui é a minha vista frontal. Beleza, vista frontal e o corte. Fiz a minha peça aqui com todas as informações, né? Então, linhas inclinadas, linhas retas, os tracejados aqui eles não aparecem, né? Mas eles já estão configurados. Os cortes estão aqui também. A perspectiva está aqui. Se eu precisar complementar o layout, colocar a escala, eu clico na vista e olho aqui qual escala que está. Aí eu vou vir aqui na legenda, embaixo, vou preencher minha legenda, colocar a escala, qual é, o nome do prontuário, quem está fazendo, tudo isso aqui vocês precisam preencher também, tá? Então, clica na letra. Vou escrever aqui, ó, 1 para 1, por exemplo, no meu caso aqui, que a escala está 1 para 1. E vou colocar aqui, ó, certo? Tudo tem que estar preenchido. Perspectiva isométrica. Vou lá novamente, né? Vou lá na letra, clico aqui em qualquer lugar, escrevo perspectiva isométrica. Também está com o nome aqui bonitinho. Clico fora. Opa. Vamos dar um zoom para ver o que aconteceu aqui. Está muito longe. Digito um 60 aqui sem querer. Preciso editar. Como que eu faço? Dá 2 cliques em cima. Apaga. Perspectiva isométrica. Joia. Beleza? Feito isso, depois que eu coloquei os nomes, coloquei as cotas, eu vou lá em arquivo, salvar como, e escolho o formato em PDF. Ó. Eu vou deixar para salvar aqui mesmo, salvar, ele vai divulgar aqui e já está o PDF aberto. Está feita a peça. Certo? Bom, ele ficou um vídeo mais longo, né, porque é bem passo a passo mesmo, como vocês pediram. Espero que dê certo aí. Boa sorte, pessoal!